Muito bom, queridos. Gente, quero compartilhar uma palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, (25, 28) diz o seguinte: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Pai, em nome de Jesus, Tu deu sabedoria para que Salomão, meu Deus, escrevesse este livro, mas essa sabedoria também está ao nosso alcance. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria para compreendermos a partir desse texto os Teus planos e os Teus propósitos em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar e uma direção para cada um de nós, e cremos que é lá que nós queremos estar. Então que essa palavra, ela venha como uma flecha no nosso coração, como uma boa semente, e assim ela possa frutificar em nome de Jesus. Queridos, o escritor aqui, ele fala a respeito do perigo que é uma vida que não tem controle, ou seja, uma vida onde a pessoa está desprotegida. Existem muitas coisas que podem atrapalhar a nossa vida, podem prejudicar as nossas decisões. E queridos, uma das coisas que eu tenho percebido nos últimos tempos são as pessoas que estão tomando decisões sem consultar a Deus, sem olhar para a palavra, e naturalmente isso tem feito com que eles vivam como alguém que está em uma cidade com os muros derrubados. Por que os muros? Porque os muros, nesta época, era um lugar onde as pessoas eram protegidas. Os muros protegiam as cidades. Então, quanto mais fortes, quanto mais altos, quanto mais largos, quanto mais bem construídos eram os muros das cidades, mais protegidas essas cidades estavam. Mas alguém que não consegue dominar-se, alguém que não consegue ter o controle das coisas, de fato, vive igual uma cidade que tem seus muros derrubados. E todos nós, queridos, de alguma maneira, estamos sendo governados por alguma coisa. Calma, calma, não se preocupe, eu não vou falar de eleição, eu não vou falar de nada nesse sentido agora. Eu quero dizer para vocês, queridos, que muitas vezes o que está governando a vida de algumas pessoas não é Deus, infelizmente é o pecado. Às vezes são as emoções, pessoas que são guiadas pelas emoções. Uma hora elas estão crendo, outra hora elas estão duvidando, uma hora elas estão comprometidas, mas uma outra hora elas estão desistindo das coisas. Às vezes é o medo, às vezes é a ansiedade, a necessidade de aprovação. Se eu não estiver sendo aprovado, eu não me sinto motivado para fazer algo. Se eu estiver sendo aprovado, aí eu me sinto motivado, e aí eu vou continuar. É o desejo de ter razão em tudo, ou às vezes é simplesmente a vontade de fazer aquilo que o coração manda. Quantas pessoas não falam assim: eu sou guiado pelo coração, quando o coração me manda fazer alguma coisa, eu faço, e aí eu fico em paz. Às vezes de repente você fica em paz, uma paz, uma falsa paz naquele momento, mas depois você vai usufruir de consequências. A grande pergunta aqui, queridos, para você, não é o que você está fazendo. A pergunta que eu faço para você é: quem está no controle da sua vida? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você parasse hoje para responder a partir do que você faz, quem está controlando a sua vida? Quem está protegendo a sua vida? Quem está guardando a sua vida?
Porque, queridos, duas pessoas, elas de fato podem enfrentar a mesma situação, elas podem passar pelas mesmas circunstâncias, mas elas podem tomar decisões completamente diferentes. Uma pode agir justamente pela pressão, pela emoção, pela carnalidade, mas outra pode agir no temor do Senhor. Uma pode ser movida pela aprovação, pelos aplausos das outras pessoas, mas outras podem até perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Às vezes a gente fica brincando com isso, a gente acha que tem muita experiência, que já sabe tomar as decisões. Eu pensava que quando eu completasse 18 anos, eu ia poder fazer o que eu quisesse. E quando a gente completa 18 anos, a gente percebe que não pode fazer o que quer, porque existem consequências para isso. A Bíblia está repleta de pessoas que eram movidas pela carne, pessoas que eram movidas pelo pecado, pessoas que eram movidas pelo impulso e tantas outras coisas, mas também pessoas que eram movidas por uma direção divina. A quem você está submetendo a sua vida, a quem você está confiando os seus dias. E talvez essa seja uma pergunta importante, queridos, porque nós precisamos de fato saber exatamente porque nós estamos vivendo esse momento desse ano do recomeço, do primeiro amor. A pergunta é: quem está no controle da sua vida? Quem é que está apontando a direção? Eu quero começar falando sobre Adão e Eva. Adão e Eva estavam num lugar perfeito. Eles estavam em um lugar criado por Deus. Eles estavam no jardim do Éden, eles estavam num lugar perfeito, visualmente, espiritualmente, enfim, era um lugar maravilhoso. Às vezes a gente vai para um lugar, uma praia, às vezes vai para uma chácara, vai para um lugar com a natureza muito bonita, e a gente fala assim: meu Deus, isso aqui é o paraíso. Não tenho dúvida que onde eles estavam era muito mais lindo, muito mais protegido, muito mais abençoado, muito mais agradável do que qualquer outro lugar. Mas sabe o que é interessante? Infelizmente, quem deveria estar no controle da vida de Adão e Eva deveria ser Deus, mas nesse momento o mal começou a controlar as decisões daquele casal. Então, o que acontece quando o mal está no controle? É o primeiro ponto para que a gente possa refletir. Talvez você diga: pastor, eu jamais vou permitir que o diabo conduza a minha vida. E eu creio que essa é uma boa intenção do seu coração. Eu até acredito que você de fato pense assim, que jamais vai deixar que o mal controle a sua vida. Eu também acredito. A questão é: o que você tem feito está demonstrando que quem está sob o controle? A história desse casal, querido, nos mostra que quando deixamos outra voz ocupar o lugar, a voz de Deus, uma tragédia acontece. A serpente não começou oferecendo diretamente o pecado, não começou assim: olha, errem, olha, cometam o pecado. Não, e você sabe muito bem disso. Ela começou colocando uma dúvida no coração deste casal. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou para vocês? E de fato essa é uma estratégia antiga do inimigo e perigosa. O inimigo sempre levantará pessoas, circunstâncias, para que nós tenhamos dúvida a respeito dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Ele tenta fazer você questionar aquilo que Deus já deixou muito claro. E é uma fala embrulhada de uma meia verdade, que na verdade é uma mentira total. O inimigo tenta fazer você duvidar de Deus. Se você for pegar o livro do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus deu uma ordem clara. E a ordem foi que não comesse do fruto. Mas é aquela coisa: Deus disse que não comesse, mas não disse que não olhasse. Deus disse que não comesse, mas não disse que não tocasse. E é justamente com isso que vai acontecendo. A gente vai colocando em dúvida a autoridade de Deus e vamos nos aproximando pouco a pouco do pecado. Como se, eu estou olhando e não está acontecendo nada.
Eu estou sentindo o cheiro aqui, não está acontecendo nada. Eu estou tocando, não está acontecendo nada. Eu mordi aqui, no caso, o fruto, eu mordi o fruto e não aconteceu nada. Mas logo chegou a consequência. O problema, queridos, não começou quando Eva comeu o fruto. E nós sabemos disso. O problema começou quando ela começou a considerar a possibilidade que Deus talvez não estivesse falando a verdade, que Deus estivesse brincando. Escuta uma coisa, a Bíblia não é brincadeira. Os princípios bíblicos, eles não é brincadeira, não é algo que pode dar certo ou não vai dar certo. É um princípio eterno. Queridos, o inimigo ainda trabalha assim. Talvez você tenha experimentado isso no seu dia a dia. Será que Deus realmente sabe o que é melhor para mim? Com a vida que eu estou vendo, será que Deus está demonstrando que sabe o que é melhor para mim? Será que vale a pena obedecer a Deus diante de um mundo como esse? Às vezes a gente vê pessoas iníquas prosperando, crescendo, tendo coisas. A gente fala assim, será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que você precisa mesmo ler a Bíblia e levar a Bíblia tão a sério assim? Porque é isso que o inimigo, são essas dúvidas que o inimigo começa a colocar no nosso coração. Então, quando nós começamos a desconfiar da bondade de Deus, nós começamos a ficar vulneráveis ao pecado, vamos ficar vulneráveis à desobediência. O inimigo ele vai tentar confundir a nossa identidade, assim como fez com Adão e Eva. A serpente ele sugeriu que eles precisavam ser como Deus. Ou seja, Deus tinha dado muitas coisas para eles. Deus deu tudo, só uma ordem específica, não coma desse fruto. Mas é exatamente isso. Observe que muitas vezes nós sofremos exatamente por aquilo que nós não temos, mas tudo que nós temos a gente não valoriza. A gente sofre porque não temos a cama que fulano tem, não temos o carro que fulano tem. Como se aquilo ali fosse a nossa identidade, não é. Nós sofremos, queridos, porque nós não temos a posição de fulano, porque nós não tivemos a oportunidade de fulano. Porque nós não somos igual a outras pessoas, e é exatamente isso que a serpente, que o diabo continua lançando nos nossos corações, dúvida a respeito de quem nós somos. O inimigo de fato tentou fazer com que Adão e Eva desejassem aquilo que em Cristo eles iriam ter mais à frente. E isso de fato continua acontecendo conosco. Começamos a olhar para aquilo que não temos e esquecemos aquilo que Deus já nos deu. Começamos a valorizar aquilo que nós não temos, e o inimigo vai colocando uma tristeza, vai colocando uma mágoa, uma dor no nosso coração, e a gente começa a questionar, será que Deus me ama de verdade? E aí vem um outro tópico, que quando o inimigo ele está conduzindo as coisas, ele vai aos poucos, ele começa, queridos, de fato, lançando dúvida a respeito de Deus conosco. Ou seja, será que Deus me ama mesmo? Ele começa a mexer com a nossa identidade, a gente começa a ter dúvidas sobre quem nós somos, realmente se nós somos crentes ou não, se Deus nos ama ou não. Mas uma coisa ele começa a gerar uma comparação diabólica no nosso coração. A comparação quase sempre cria uma insatisfação. A gente sempre se compara para nos diminuirmos. Não que ninguém é mais ou menos importante, mas a gente sempre se compara com a intenção de olhar para o outro e nos colocar numa situação de inferioridade. Por que ele tem isso e eu não tenho? Por que a vida dela ou dele está assim e a minha não está? Por que Deus fez isso com ele e não fez comigo? Eu lembro que quando eu era criança, eu passava em frente à casa de uma pessoa que era muito rica. E ele tinha um pátio enorme, cheio de brinquedos, assim, tinha tantos brinquedos. Eu falei assim, eu passei, ele estava chorando. Eu falei assim, como é que essa criança chora com tantos brinquedos assim? Por que essa pessoa tem tantos brinquedos e eu não tenho tantos brinquedos igual a ela? De fato, meus irmãos, a comparação faz você desprezar as bênçãos que Deus colocou em sua vida, colocou em suas mãos, porque você está olhando para aquilo que Ele colocou nas mãos de outras pessoas. E aí você vai se encurvando, você vai se enclausurando, você vai se deprimindo. Por quê? Porque a sua preocupação não é
com o que Deus já te deu, mas é com aquilo que não é teu. E aí o inimigo vai gerar essa comparação no seu coração. O inimigo vai tentar quebrar relacionamentos. O que acontece depois do pecado? Adão começa a culpar a Eva, ou seja, aquele lugar que era um local perfeito começa a se tornar, infelizmente, um lugar comandado, no caso do casal, pelo inimigo. Uma discussão que não havia. Se você for olhar um capítulo antes, Adão estava fazendo um elogio para Eva. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é minha mulher. Mas agora não, um está apontando a culpa um para o outro. A mulher que era osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora se torna alguém a quem ele acusa, a quem ele aponta. Porque quando o inimigo ele vai conduzindo isso na nossa vida, ele vai quebrando relacionamentos, vai quebrando a paz uns com os outros. E aí por fim, a gente peca e a gente agora quer começar a justificar o pecado. Quando Deus pergunta a Adão o que aconteceu, Ele não diz simplesmente eu pequei. Ele não diz simplesmente eu falhei, Senhor, tenha misericórdia, me perdoe. Não. Ele procura uma justificativa. Foi a mulher que me deste. Ou seja, ainda coloca a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. A Eva também vai transferir a responsabilidade dela para a serpente. É impressionante como o pecado muda a nossa postura, meu irmão. Aquele casal que era abençoado, que era conduzido, que tinha tudo, agora vivia escondido, agora vivia fugindo da presença de Deus, agora sabia o erro que tinha cometido, a desobediência e tantas coisas que eles estavam nutrindo dentro deles. Antes de pecar, queremos fazer aquilo que Deus proibiu. Mas depois de pecar, queremos explicar por que pecamos e nós não tivemos escolha. A carne é fraca. Eu sou fraco, eu não resisto. Uma das maiores evidências, meu irmão, de arrependimento não é explicar o pecado, é reconhecer o pecado. Quando nós estamos sob o domínio, infelizmente, do mal, eu não estou falando sobre uma possessão maligna, eu estou falando sobre uma opressão, eu estou falando sobre uma condução de fato diabólica, como aconteceu com Pedro, por exemplo. Quando ele quis falar aquilo que não eram os planos de Deus para o próprio Jesus. Talvez você diga, pastor, é assim que eu vivo, parece que é assim que eu me sinto. O que eu preciso fazer, pastor, para que esse controle, infelizmente, essa influência maligna saia da minha vida, não prejudique a minha relação com Deus? Uma coisa é certa, você não pode impedir que a tentação chegue, mas você pode decidir o que fará quando essa tentação chegar. Qual decisão eu e você precisamos tomar? Primeira coisa, queridos, não fique flertando com aquilo que Deus mandou você abandonar. Não fique ali como se fosse guardando ou próximo daquilo que Deus já disse que você se afastasse. Rejeite mentalmente e verbalmente as propostas do pecado. Começa a dizer, Senhor, Senhor, eu não aceito essa tentação. Eu não vou cair nisso. Eu rejeito isso em nome de Jesus. O que acontece? A gente guarda às vezes no coração. A gente recebe uma tentação e guarda. A gente recebe um elogio que não deveríamos receber e a gente guarda esse elogio. Às vezes um homem casado, ele recebeu um olhar de alguém e ele guarda aquilo no coração dele. Ele vai amontoando desejos pecaminosos. Ela vai amontoando desejos pecaminosos. É uma frase que ela ouviu, um elogio que ela ouviu ali na academia, no amigo de trabalho. Ela vai amontoando aquilo no coração e o inimigo vai deixando realmente, porque no momento que ele for levar essa pessoa a cair, ela vai fazer com que ela abra essa gaveta, com que ele abra essa gaveta e comece a se alimentar daquelas frases, daqueles pensamentos, daqueles desejos pecaminosos. Não discuta com a tentação, não negocie com ela. Tentação é uma casca de banana que o inimigo colocou para você cair. Fuja imediatamente dela. E principalmente, queridos, não duvide em hipótese alguma da bondade de Deus. Talvez você não esteja sentindo a bondade de Deus, mas nós não somos movidos pelo que a gente sente. Não devemos ser movidos pelo que a gente sente. Se a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é misericordioso,
Ele é assim. Quantas e quantas vezes quem é pai e mãe sabe, às vezes os filhos eles não compreendem uma decisão, uma direção que os pais dão, que os pais estão dando, e às vezes ele pensa que o pai está fazendo, ou a mãe está fazendo isso porque não gosta deles. Na verdade é o contrário, às vezes nós fazemos para proteger. O pecado pode até aparecer agradável, e geralmente ele aparece muito agradável, mas isso é no começo. Mas nunca devemos esquecer o fim. O começo pode ser agradável, pode ser atraente, pode ser prazeroso. O pecado sempre promete mais do que pode entregar, mas sempre vai cobrar muito mais do que nós podemos imaginar. Eu fico olhando para a vida desse casal, eles tinham tudo para ter uma vida perfeita. Mas quando a carne, quando o mal governa a nossa vida, é isso que acontece. Eu já ouvi pessoas, a gente fala, a gente aconselha, não faça isso, isso vai te levar a consequências terríveis, não faça isso, e a pessoa não está nem aí. Ah, meus irmãos, eu não sei quais são as tentações que você tem sofrido, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Começa a rejeitar isso da sua mente, começa a rejeitar esses pensamentos, começa a declarar que a sua vida pertence ao Senhor, que Deus é bom e Ele tem coisas muito melhores para a sua vida. Aliás, Ele já deu o que você precisava de mais precioso, que foi o Filho dEle, morreu na cruz por amor a mim e a você. Então eu olho para a vida de Adão e Eva e eu fico pensando, por que eles deram ouvidos a uma serpente? É isso que acontece quando a gente dá ouvido a algumas serpentes do nosso tempo. Você vai ouvir muitas serpentes nesse período político aqui, que vai prometer uma série de coisas para você e na verdade não vai cumprir nada. Mas não somente a carnalidade. Existe uma outra coisa também que é muito ruim quando governa nossas vidas, que são as emoções. Quando as emoções estão no controle da nossa vida, queridos, é aquilo que a Bíblia fala, que enganoso é o coração. Então, em segundo lugar, quando as emoções estão no controle, uma outra tragédia também começa a acontecer. Se você for olhar em Mateus capítulo 14, 28 a 33, você vai ver Pedro andando sobre as águas. Mas o texto diz que quando ele começou a ver o movimento das águas, ele teve medo. Pedro era um homem, de fato, movido pelas emoções. Ele era impulsivo. Ele estava sempre movido pelo que ele sentia. Se a vontade que ele tinha era de puxar a espada e cortar a orelha de alguém, ele iria fazer isso. Se a vontade dele era entrar ali na água, ele entrava e de repente o medo batia, ele se entregava ao medo. Ele era muito intenso em tudo que ele fazia. Mas infelizmente, as crises e a emoção dele, a Bíblia diz que ele nega Jesus, e ele sai, ele chora amargamente, e agora ele não quer mais voltar, ele quer voltar a pescar, como a gente já pregou tantas vezes sobre isso aqui. Mas Jesus vai ao encontro dele. Ser conduzido pelas emoções não é errado, querido, no sentido de ser pecado, porque as emoções foi Deus que nos deu, mas quando essas emoções nos conduzem a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, aí ela se torna errada. Pedro é um dos personagens que você vai ver na Bíblia mais interessantes, porque ele era intenso. Talvez, quando eu olho a Bíblia, eu me identifico muito com Pedro. Ele era um homem muito intenso. Quando ele acreditava com força. Quando ele falava com força. Eu vou estar com o Senhor até a morte. Aí Jesus falando, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Quando ele prometia, exatamente isso que acontece, ele prometia com força. Mas nem sempre, queridos, a sua intensidade vinha acompanhada de maturidade. Existe uma diferença entre você, às vezes, ser firme naquilo que você fala e você ser maduro naquilo que você fala. Alguém já disse assim, a palavra não pode ter curva.
A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que parte disso é do maligno. É interessante que quando nós somos conduzidos pelo emocional, a gente pode se tornar podemos nos tornar pessoas precipitadas. Quando estamos emocionalmente alterados, enxergamos apenas uma parte da realidade. Nós não enxergamos a totalidade, enxergamos somente uma parte, aquilo que nos dá prazer. É por isso que algumas decisões precisam esperar. Quantas vezes eu recebi algumas coisas, eu queria responder na hora, e Deus foi me corrigir: Mauro, espera um pouquinho, pensa um pouquinho, consulte alguém. Era uma proposta, eu vou acertar, eu não posso perder essa oportunidade. E de repente, eu precisava pensar um pouco, porque senão eu ia tomar uma decisão precipitada. Não tome decisões importantes quando você estiver extremamente cansado ou cansada, estressado, com raiva, ou talvez eufórico, alegre demais. Quando a gente está alegre, a gente promete tantas coisas que a gente não vai cumprir. Pedro frequentemente reagia antes de refletir. Ele tomava uma decisão antes de pensar. E quantas vezes também nós estamos fazendo isso? Porque quando as emoções estão no controle, queridos, o prazer imediato parece mais importante do que as consequências. Nós queremos ganhar a discussão, mesmo que a gente perca o relacionamento. É aquela coisa que a gente brinca com os homens, né? Rapaz, às vezes tu quer ganhar a discussão para dormir no sofá. Tem sabedoria, homem. Nós queremos comprar porque nós desejamos, porque a gente precisa, porque a gente não tem aquela cor, mesmo sabendo que nós não vamos ter como pagar. Queremos prometer porque estamos emocionados, mesmo sem saber se vamos conseguir cumprir. A gente promete e depois fala assim: eita, será que eu vou dar conta? Às vezes não dá conta. Queremos tomar decisões hoje, porque estamos sentindo algo hoje, sem considerar como estaremos amanhã. Uma vida conduzida pelas questões emocionais, pelos impulsos emocionais, é uma vida que provavelmente mais cedo ou mais tarde vai encontrar um abismo. Você pode tomar decisões com alegria, com tristeza ou com entusiasmo, mas não deve permitir que as emoções governem as suas decisões. Então quer dizer que eu não estiver muito alegre, pastor, eu não posso tomar uma decisão? Pode. Agora, calma. Calma. Às vezes a gente não para nem para respirar. O emocional pode fazer com que a gente prometa aquilo que nós não vamos conseguir cumprir. Eu já prometi algumas coisas no impulso, na emoção, em que eu não consegui cumprir e depois eu venho com aquela cara amarela, né? Não deu para fazer. A pessoa gerou uma expectativa. A pessoa acreditou. E às vezes a pessoa até sabe que a pessoa está impulsiva. Fulano prometeu, mas eu sei que ele não vai fazer. Ele prometeu, mas não vai cumprir não. Eu sei que ele não vai cumprir não. O cara já sabe, já conta com essa frustração. Pedro fala assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Você acha que Pedro não estava sendo sincero aqui, não? Ele estava sendo sincero. Ele estava dizendo o que ele estava sentindo ali. O problema é que sinceridade não é a mesma coisa que maturidade. Você pode desejar muito uma coisa, mas se você não medir, não fizer a conta, você vai se precipitar. Eu acredito que ele realmente acreditava que iria conseguir. Mas eu conheço a história. Eu sei que Pedro caiu, por quê? Porque ele não tinha força suficiente para isso. Nesse momento, mesmo que depois lá na frente, as autoridades queriam que ele parasse de pregar. E ele fala assim: não posso parar de falar do que tenho visto e ouvido.
Ele continua firme, por quê? Porque a lei já tem adquirido maturidade no livro de Atos. Por isso, queridos, cuidado com as promessas feitas no calor da emoção. Uma vida conduzida pelo emocional é uma vida que vai se precipitar mais cedo ou mais tarde. Uma vida conduzida pelo emocional, ela pode nos fazer desperdiçar aquilo que nós deveríamos preservar. O que acontece aqui? Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Jesus fala assim: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. A Bíblia diz que eles arrastaram tudo e deixaram na beira do mar, na praia. Mas depois de uma sequência de dificuldades que Pedro ali acompanhou, o texto diz que ele agora quer voltar a pescar. É interessante que isso não significa necessariamente que Pedro estava querendo abandonar definitivamente a sua fé. Cristo ainda pulsava dentro dele. Mas isso me mostra, queridos, que uma crise pode nos fazer voltar para aquilo que nós já tínhamos abandonado. Quantas pessoas elas conseguem sair de relacionamentos abusivos, mas infelizmente por causa de uma crise emocional, por causa de uma chantagem emocional, elas voltam e sofrem a mesma coisa que sofriam antes. Quantas pessoas depois de uma frustração, elas voltam para os velhos hábitos. Depois de uma decepção, abandonam a igreja. Depois de uma crise, abandonam a oração. Depois de uma queda, abandonam o ministério. Depois de uma discussão, rompem relacionamentos. Ou seja, não permitam que emoções passageiras produzam uma decisão que vai te prejudicar, uma decisão permanente. Nunca mais vou fazer isso. E às vezes a gente tem que refletir se nunca mais. Talvez você diga: pastor, eu sou um Pedro da vida. Eu sou totalmente emocional. Eu estou sentindo uma coisa, já estou querendo fazer. Então, quando você estiver diante de uma decisão importante, meu irmão, minha irmã, pare. É importante, pare. Ah, mas fulano tem pressa que eu dê uma resposta. Então, não é para você. Se é importante, pare. Invista um tempo de oração. Veja o que a palavra de Deus diz. Procure alguém maduro. Espere. Porque uma das coisas que o inimigo sempre faz é nos pressionar para que possamos decidir sem de fato refletir. Não tome apenas decisões quando você estiver sentindo algo. Quando você vai tomar uma decisão, pergunta assim: isso está de acordo com a Bíblia? Se as pessoas souberem os detalhes aqui, isso vai escandalizar ou vai engrandecer o reino de Deus? Essa decisão aproxima ou afasta o meu relacionamento com Deus? Se eu esperar alguns dias, será que eu ainda tomaria essa mesma decisão? Porque às vezes a gente quer, no calor da emoção, decidir coisas que vão nos afetar para todo sempre. Uma pessoa madura na fé, queridos, geralmente ela pensa, ela ora, ela consulta a Deus. Romanos 12:2 nos lembra que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas existe uma coisa muito importante que a gente precisa atentar, queridos. A vontade de Deus, para ser boa, não significa que as suas consequências, que a gente tem como vai acontecer imediatamente. Quando Jesus foi ali para aquela cruz, para cumprir a vontade de Deus que era boa, perfeita, agradável, ele precisou passar por dor. Ele precisou passar por traições.
ele precisou passar por constrangimento. A obediência imediata a Deus ali não levou Jesus a experimentar imediatamente as bênçãos. Quando eu falo nas bênçãos, é a ressurreição, a vitória sobre a morte. Mas ele precisava passar por esse processo. Muitas vezes, queridos, decidir é padecer um pouco, para depois experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, obedecer dói, e essa dor vem antes de produzir frutos. Às vezes dói chegar para alguém e dizer assim: me perdoe. Especialmente quando aquela pessoa, ela não está nem aí se você vai pedir perdão ou não. Ela não está nem aí para você. Às vezes dói chegar para você assim: me perdoe por ter feito isso. Mas os frutos que você vai experimentar depois desse perdão que você pediu, desse perdão que você liberou, serão doces e preciosos. Queridos, a emoção, ela nos impulsiona a fazer tantas coisas. Por causa da emoção, Sansão perdeu uma oportunidade riquíssima de permanecer na terra como um grande homem de Deus, por causa dos carinhos e das palavras doces de uma mulher que não o amava de verdade. Pastor José Gonçalves, ele diz algum momento parecido assim: de tanto Sansão se deixar amarrar, terminou ser amarrado e destruído pelo pecado. Às vezes a gente está brincando com o pecado, a gente está somente permitindo que as emoções nos conduzam, e ela de fato vai nos conduzir para bem distante de Deus. Mas a vida não é feita somente de carnalidade ou de emoção, mas a vida também é feita do espiritual, porque existe alguém que quer governar na minha vida. Deus quer governar na minha vida, Deus quer estar no controle da minha vida. Deus quer governar minha casa, minhas decisões, o meu futuro. Deus quer ser o governo, e eu preciso eleger Deus como o meu governante. Ele quer reinar no meu coração. Então, em terceiro lugar, queridos, apesar, talvez você está vivendo consequências por causa do pecado, talvez você está vivendo consequências por causa de decisões tomadas no calor da emoção, escute a coisa: Deus é aquele que restaura. Ele é misericordioso. Mateus capítulo 26, verso 36 ao 46, nós vemos um grande exemplo de Jesus. Jesus aqui está no Getsêmani. Ele sabe o que está para chegar na vida dele. Ele sabe que vai ser traído, ele sabe que vai ser preso, ele sabe que vai ser humilhado, ele sabe que vai ser crucificado. Mas o que Jesus faz aqui? Jesus, ele não toma uma decisão impulsiva como Pedro, carnal como Pedro. O que Jesus faz? Ele ora, ele diz: meu Pai, se for possível, seja afastado de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E qual é a verdade poderosa, queridos, que nós encontramos aqui? Ter Deus no controle não significa que nunca teremos medo. Ter Deus no controle não significa que nunca teremos dor, ou iremos passar por conflitos interiores. Ter Deus não significa que a gente vai ter uma paz o tempo todo. Às vezes vai haver uma perturbação, não de Deus para nós, mas de conflitos, de mudanças e transformações, de coisas que Deus está tratando dentro de nós, e está ajustando para ficar exatamente do jeito que Ele quer. Significa, queridos, que mesmo sentindo tudo isso, sentindo medo, sentindo dor, conflitos interiores, nós vamos continuar sempre escolhendo obedecer a Deus. Às vezes é tão difícil, mas Deus nunca disse que seria fácil.
O próprio Jesus disse que no mundo vocês teriam aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus, Ele não fingiu que estava sofrendo. Ele de fato estava sofrendo. Ele não escondeu a sua angústia. Ele apresentou a dor que Ele tinha ao seu Pai, a Deus. Mas Ele terminou dizendo a sua oração: não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. E de fato essa é a essência de uma vida que é governada por Deus. Não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. O Senhor quer que eu vá ali e peça perdão? Eu não quero não, mas eu vou porque o Senhor quer. O Senhor quer que eu vá ali e abra mão disso por amor ao Senhor? Eu vou abrir mão disso por amor ao Senhor. O Senhor quer que eu abandone esse pecado? Senhor, eu sei que o Senhor quer, eu vou abandonar, Senhor, eu vou sofrer, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Jesus fala para os próprios discípulos: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está pronto para obedecer a Deus? Você está pronto para viver um relacionamento profundo com Deus? Você está pronto para tudo isso? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas você vai fortalecer quem? O Espírito. Não espere sentir vontade de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade independente das suas vontades, independente da minha vontade. Às vezes a gente vive esse conflito. Uma parte quer fazer o certo, outra parte quer fazer aquilo que é mais fácil. Uma parte quer permanecer, outra parte quer desistir. É por isso, meus irmãos, que seguir Jesus não significa seguir aquilo que estamos sentindo. Significa submeter aquilo que submeter as nossas vontades àquilo que é a vontade absoluta de Deus. Escute uma coisa para você: Deus não erra quando está nos conduzindo. Às vezes a gente não está entendendo, mas Ele não erra. Talvez alguma coisa que Deus já te falou, que Deus já te direcionou. Talvez Deus está te pedindo algo que hoje parece ser muito estranho para você. Eu não me esqueço nunca de um santo conselho que eu recebi de um pastor que era meu discipulador. Muitos anos, eu era um jovem pastor, impulsivo realmente. Eu era impulsionado pelo que eu sentia. Então eu era ligado a muitas pessoas. Até quando eu recebi um convite de uma igreja, e ele falou assim, ele falou: e aí, Mauro, como é que está aquele convite que você recebeu? Eu disse: pastor, eu não estou nem pensando, porque meu coração está aqui. Ele disse só uma frase, que foi uma lapada. Ele disse: mas onde está a vontade de Deus? Eu nem orava, meu irmão. Eu não estava nem orando. Porque eu disse: não, o meu coração está dizendo para ficar aqui. Saímos chorando, sofrendo naquele lugar, mas estávamos entendendo que Deus estava nos conduzindo para o lugar certo. Escute uma coisa: às vezes Deus vai te pedir algo que você não entende nada agora. Mas o mais importante não é onde está a tua vontade, mas onde está a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Talvez Ele esteja dizendo para você perdoar, para você parar. Talvez Ele esteja dizendo para você desistir de algo. Deus manda a gente desistir de algumas coisas? Manda. Às vezes Ele nos conduz para algumas coisas que a gente precisa desistir. Se Pedro quisesse continuar pescando e pregando, não teria tempo para ser discipulado por Jesus. Então ele precisa desistir da pesca. Talvez o Senhor está chamando você de fato para recomeçar. Mas pastor, a gente já está no meio do ano, sim. Se você não recomeçou lá atrás, recomece agora. Saiba de uma coisa: nós só enxergamos uma parte, mas Deus enxerga o todo. Deus sabe como as coisas vão terminar, mas nós não sabemos. Davi diz: mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Davi, ele está dizendo aqui que Deus está prometendo que vai dar tudo certo. Ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Ele promete que estará conosco lá nos vales.
Deus não prometeu uma vida sem vales, Ele prometeu a sua presença nos vales. Ter Deus no controle, queridos, é confiar mesmo quando nós não estamos entendendo. Não é lógico você pisar em uma água e não afundar. Mas se Jesus disse vem, vá. Não é lógico uma pessoa ir falar com o faraó, com o maior líder, e dobrar esse homem pelo poder de Deus. Não é lógico, queridos, amar os nossos inimigos. Não é lógico isso. Mas é bíblico. Não somente amar, orar pelos nossos inimigos. Às vezes não é você que se colocou como inimigo da pessoa. Às vezes a pessoa se colocou como teu inimigo, como teu adversário. Mas Deus diz o seguinte: ora por essa pessoa também. Ter Deus no controle é confiar mesmo quando a gente não está entendendo. Senhor, eu não estou entendendo nada aqui, Senhor. Vai pela fé. Ah, mas e se eu estiver errado? E se a decisão que eu estou tomando não é Deus mesmo? Então para. Ora. Consulta pessoas maduras. Pede mais clareza de Deus, mas não seja precipitado, nem espiritualmente. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas que me fortalecem, mas tu já foi ler o texto lá sobre o que está dizendo? Paulo está dizendo assim: eu passo por todas as coisas, tanto sei ter como não ter, ser honrado, perseguido, porque com o Senhor eu passo por tudo, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Talvez você diga: pastor, eu queria entregar o controle da minha vida agora a Deus. Ou eu estou na carnalidade, ou eu estou no emocional. Ou seja, não basta chamar Jesus só de Salvador. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Senhor significa aquele que governa. Lá atrás, quando eu era criança, eu lembro de uma mãe que dizia assim: não vou fazer isso não. Oxe, você pensa que você se governa, né? Eu que mando em você, rapaz. Então, quando a gente quiser fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus, olha para o céu. E Jesus está dizendo assim: está pensando que você se governa, né? Sou eu que governo você. Sou eu que conduzo os seus passos. Eu não sou o teu Senhor? Ou você só quer que eu seja o seu Salvador? Não tem como pegar só uma parte. É uma moeda que tem essas duas caras, ou seja, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Corrija aquilo que biblicamente você entende que é pecado. Não tente negociar com aquele que Deus já chamou isso de pecado, já mandou você abandonar. Confesse, abandone e mude. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Como é que alcança misericórdia? Confessando e deixando. Ah, Senhor, esse é meu pecado. Se você não deixa, não vai alcançar misericórdia. Vai alcançar a justiça. Afaste-se, meu irmão, imediatamente daquilo que enfraquece a sua comunhão com Deus. Tem gente que continua com relacionamentos, com pessoas em ambientes que estão prejudicando a sua vida espiritual. Abandone isso imediatamente. Tenha uma vida devocional constante. Ah, pastor, eu não consigo ter uma vida constante. Então tenha o mais constante que você consiga. Só não abandone. O que é uma vida devocional? É ler a Bíblia, é orar, é adorar, é jejuar, é buscar a presença de Deus. Não porque a gente está precisando convencer Deus a nos amar mais, mas porque nós precisamos permanecer sensíveis à voz dEle. Não fique conversando, flertando com o pecado, próximo do pecado. Aprenda a confessar a tentação antes de confessar o pecado. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos, que o mundo diz aí. O mundo diz assim: eita, você está muito espiritual. Eita, você tudo agora é espiritual. Olha a vida dessa alma.
Toda pessoa que vive questionando a sua busca, o seu interesse pelas coisas de Deus, a sua devoção, essas pessoas geralmente ela tem uma vida miserável e ela quer que você tenha uma vida igual a dela. Nunca considere exagero buscar a Deus, meu irmão. Se o mundo considera, deixa o mundo. Se alguém considera, deixa a pessoa, olha, o que eu quero é isso. Cultuar nunca é demais. Eita, vai quantas vezes na igreja? Quantas eu puder ir. Eita, fulano hora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nem dorme. Irmão, vá dormir. Vá dormir, vá para a praia que você quer, vá para a piscina, vá para a chácara, vá fazer o que você quiser, mas escute uma coisa, deixe quem quer orar, buscar a Deus, quem quer queimar diante disso, deixa essa pessoa ali. Eita, fulano lê a Bíblia demais, a Bíblia dele já está toda esculhambada, toda... Deixa a Bíblia rasgadinha do irmão, é porque ele lê. Um dia, meu irmão, eu coloquei no stories do Instagram, eu coloquei, gente, hoje é um dia que nós estamos jejuando com a igreja e tal. Aí um professor do seminário, eita, agora está fazendo penitência? Aí eu fui conversar com ele, né? Claro que ele queria me desestimular, uma prática que Jesus praticou, que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando jejuardes, Jesus esperava que seus discípulos fizessem. Agora, olha a vida de pessoas que estão te desestimulando espiritualmente. Quanto mais entendemos quem é Deus, mais queremos a presença dEle, mais queremos nos entregar a Ele, ao controle dEle, queremos colocar na mão de Deus a chave do nosso coração, da nossa vida, do nosso futuro. Senhor, toma aqui, conduz cada um dos meus passos, Senhor. Depois de ouvir tudo isso, meu irmão, quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está conduzindo os seus passos? É o pecado? São as emoções? É o medo? Você está com medo, pastor? Eu estou sendo conduzido pelo medo. Em nome de Jesus, Ele vai arrancar esse medo do seu coração e Ele vai fazer você avançar com medo mesmo. É uma necessidade que você tem de aprovação, dinheiro, são relacionamentos, são coisas do seu passado. É isso que está guiando você. Seu desejo de ter razão em tudo, ou é Deus? O que a gente está aprendendo com Adão e Eva? Adão e Eva nos mostra o perigo de entregar o controle da nossa vida ao pecado. Mais cedo ou mais tarde, as consequências virão. Pedro, ele nos ensina, queridos, que a minha vida não pode ser controlada pelas emoções, porque senão eu vou afundar, porque senão eu vou me desesperar, porque senão eu vou sofrer as consequências dessa vida. Mas o Senhor está chamando você para recomeçar e devolver a Deus o lugar que nunca deveria ter sido deixado de ocupar por Ele. Ele quer voltar a sentar no trono do seu coração. Ele quer governar a sua vida. Ele não quer ser somente uma pessoa que vai ser lembrada nos finais de semana, uma vez por semana. Ele quer que, antes de você assinar o contrato, você olhe para Ele assim: Senhor, é a tua vontade. É o Senhor que manda. É isso que o Senhor quer. Ah, mas se eu não assinar, vão me chamar de bobo. Ah, se eu não fizer isso, vão me chamar. Deixe chamar o que quiser. O importante é como é que você é chamado pelo céu. Como é que você é chamado e reconhecido por Deus. Jesus era reconhecido como beberrão, glutão,
Mas sabe como era que Deus o chamava? Esse é o meu filho amado, em que alegra, em que me dá prazer. Você pode até não ser reconhecido pelas pessoas, mas você nunca vai deixar de ser reconhecido por Deus. Esse é o meu filho amado. Todo mundo julgando, todo mundo te desaprovando, todo mundo rindo de você, e você sendo sal e luz onde você está. E deixa eu dizer uma coisa: quando você é sal e luz, no momento de desespero das pessoas que te condenam, que riem de você, que zombam de você, que faz chacota de você, que faz piada, que fala mal de você, no momento do desespero ela vai buscar pessoas como você. E sabe de uma coisa, meu irmão? Não é porque as pessoas vão me buscar que eu vou fazer, não é porque as pessoas vão aplaudir ou não que eu vou fazer, é porque o meu Senhor disse que é assim que tem que ser feito. As decisões que a gente toma aqui, queridos, elas têm um eco eterno. O sim que você diz aqui, o não que você diz aqui, ou glorifica ou envergonha o Senhor. Eu quero que Deus olhe para mim com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas fraquezas, como eu e você temos, e que Ele veja um coração, uma vida intencional, desejosa de fazer somente a vontade dEle. Eu quero ser governado por Deus. Eu quero que o Senhor governe o meu casamento, governe as minhas finanças, que o Senhor governe a igreja que eu pastoreio, que o Senhor governe a minha cidade. Eu quero que o Senhor governe o meu presente, o meu futuro. Eu quero que o Senhor governe a vida dos meus filhos. Eu quero que o Senhor governe os meus pensamentos. Eu quero que o Senhor governe as minhas emoções. Eu quero que o Senhor governe a minha vida completamente. Por quê? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não viva no governo do passado, não viva no governo do diabo, das influências demoníacas. Começa a viver o governo de Deus na sua vida. Olha para a palavra e diz: se o Senhor diz que assim seja, assim será. Faz a tua vontade aqui na terra, assim como é feita lá no céu. É assim que tem que ser, meu querido. Essa decisão que nós precisamos tomar. Não saia daqui pensando: será que essa mensagem foi para mim ou não? Todo mundo aqui precisa dessa palavra. Todos aqui precisam do governo de Deus na sua casa, na sua vida. Todos vocês, talvez você diga: pastor, Deus já está governando a minha vida, glória a Deus. Então comece a levar outras pessoas também a serem governadas pelo Senhor. Comece a pregar o Evangelho, porque Deus não te salvou somente para você ir para o céu. Deus salvou você para levar uma multidão de pessoas também para o céu. Aleluia, fica de pé aí agora, queridos. Vamos adorar o Senhor e exaltar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dessa igreja. Aleluia.